Vamos então cantar mais um hino, mais um cântico, dessa vez Incomparável Glória de Deus. E enquanto cantamos, vamos também preparando os nossos corações para a mensagem. Assentado no trono de Deus, o Cordeiro reinando está, com justiça e domínio nas mãos, coroado de glória e louvor. Diante dele se dobram os reis e se prostram para orar. Nem os anjos que o cercam louvando, se permite sua face olhar. Os tesouros do mundo não expressam valor, e a grandeza do céu é incapaz de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Os tesouros do mundo não expressam valor, e a grandeza do céu é incapaz de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Podem sentar, irmãos. Convido o pastor Fabiano a trazer a palavra de Deus nesse dia. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler versos 2 a 4, depois versos de 12 a 15. Essa é a parte da carta que Tiago começa tentando trazer um pouco de consolação para um povo que está sofrendo. Daí o título da nossa mensagem: Descobrindo os caminhos de Deus nas provações. Vamos ler o texto para a gente fazer algumas considerações, nossa meditação. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, primeiramente, está explicando ou tentando trazer consolação para os irmãos que estão enfrentando momentos difíceis. Esse povo, que são as 12 tribos que estão
estão na dispersão, fugiram de uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, certamente que é um povo que está enfrentando grande tribulação. Eu creio que é um dos grandes questionamentos que existe no coração do homem, é a busca por uma explicação diante do sofrimento. Nós queremos ouvir o que a Bíblia explica, o que a Bíblia diz, o que Jesus tem a nos falar sobre o sofrimento, muitas vezes situações que para nós são inexplicáveis. É o grande dilema então do cristianismo, que nós precisamos aprender acerca disso. Creio que é sugestivo o título Descobrindo os Caminhos de Deus nas Provações, porque é exatamente esse o propósito da Bíblia quando trata desse assunto. É que você possa enxergar a mão de Deus enquanto estiver sofrendo, e não apenas no sofrimento, mas nós precisamos enxergar a mão de Deus em todos os acontecimentos de nossa vida. Não há absolutamente nenhum fato que esteja fora tanto do controle quanto dos planos de Deus. Então é uma perspectiva cristã de enxergar a vida. É uma forma diferente de enxergar a vida. É a partir do plano de Deus. É você tentar olhar adiante, não olhar apenas para as circunstâncias que estão ao seu redor, mas tentar enxergar aquilo que está além do que nós possamos compreender pela fé, então trazendo o sobrenatural para a nossa vida, entendendo que Deus está presente em todas as circunstâncias. Então nós vamos ter consolação quando enxergamos que nenhuma situação está fora dos planos de Deus. O objetivo, quando nós estudamos então um assunto como este, é encarar as provações da vida a partir dos planos de Deus, é encontrar a mão de Deus em todas as circunstâncias, é compreender que você não está só. Há um plano sendo executado, e dentro deste plano a glória de Deus é o mais importante. Não é uma questão de fé evitar sofrimento, não é uma questão de ser mais amado ou menos amado. Aliás, não existe esse propósito de vida, evitar sofrimento, fugir do sofrimento. Essa não é a questão, não é o alvo cristão, mas é encontrar a mão de Deus, encontrar o caminho de Deus enquanto você está enfrentando o sofrimento. O fato de ter mais fé não isenta nenhum de nós de situações desagradáveis na vida. O fato de você ter mais intimidade com Deus não isenta você de passar por situações desagradáveis na vida. Enquanto nós, então, meditamos neste tema, nós temos algumas considerações que vão nos ajudar a compreender o ensino da palavra de Deus. Número 1, as provações necessariamente não são castigos. A graça de Deus nos capacita a enfrentar cada situação. Benefícios como paciência, perseverança e fortalecimento da fé são resultado das provações. Eu tento resumir nessas três considerações o ensino muito geral da palavra de Deus quando nós falamos de sofrimento, quando nós falamos de tribulação, quando nós falamos de angústia, quando falamos de provações. É preciso compreender que o sofrimento faz parte da vida. É muito prudente nós buscarmos na palavra de Deus a compreensão do plano de Deus. Eu sei que vai muito na contramão da mensagem moderna, vai muito na contramão do ensino que é oferecido às pessoas em nossos dias, que é muito mais um ensino de autoestima, de mostrar o valor das pessoas, de mostrar que é um caminho em que o sofrimento pode ser evitado, de mostrar que sua fé é determinante para determinadas situações. Mas na prática isso não é funcional, não resolve o problema do coração do homem. Na verdade não aumenta o nível de maturidade, de intimidade do seu relacionamento com Deus, não torna o homem mais maduro, muito pelo contrário, aumenta o seu egoísmo, de não ter um propósito, de um sentido, de uma razão para a vida, de simplesmente buscar uma vida livre de sofrimento e de problemas.
sei que nos aflige, nos incomoda, nos angustia, nos perturba, mas essa definitivamente não é a questão no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Eu quero apresentar para os irmãos algumas citações que falam sobre provações e sofrimento, que eu acho que vão nos ajudar essas citações. Escute bem. Assim como as estrelas têm mais brilho na noite mais escura, a sua alegria resplandece mais em meio aos piores problemas, quando você os considera uma alegria. As coisas que nos restringem, as coisas que nos prejudicam, as provações pelas quais passamos e as tentações que investem contra nós nos aproximam mais do Senhor, para que o testemunho de nossas vidas tenha mais valor para Deus. Quando limitações nos são impostas, trabalhamos melhor para o Senhor, pois ficamos então mais dependentes dele. O caminho de Deus nem sempre é tirar seus filhos das provações, mas sim dar-lhes forças para suportá-las. Deus sabe como equilibrar fardos e bênçãos, sofrimento e glória. O poder de Deus é também para as suas provações permanentes, para toda aflição, para uma enfermidade, para batalhas espirituais e momentos de desânimo. O poder de Deus é suficiente para fortalecer você em qualquer provação, a cada minuto, a cada dia, por tanto tempo quanto necessário. Ninguém sabe o que pode suportar até ser provado. Uma vida fácil enfraquece a fé, enquanto provações intensas a revigoram. Suportar provações te prepara para batalhas ainda mais difíceis. Pela graça de Deus somos fortes, mesmo quando o sofrimento nos enfraquece. De um modo geral, eu creio que são citações bíblicas, e se você já leu este livro, Descobrindo o Caminho de Deus nas Provações, livro que eu usei como fonte de meditação para o nosso texto hoje à noite, este livro de Elizabeth George, você encontrou todas essas citações, e eu quero deixar como sugestão para você esse excelente livro. Ela escreve de um modo mais específico para mulheres, mas é um livro que se aplica a todos os cristãos por conta dos princípios da palavra de Deus que aqui são compartilhados. Então, esse é o questionamento do nosso coração. Esse é o problema, essa é a questão. Qual é o sentido da nossa vida cristã? Aonde está Deus quando as coisas não vão bem? De que forma Deus pode participar dos nossos sofrimentos, das nossas lutas e batalhas? Feitas essas considerações, eu quero destacar 4 observações. Então agora os irmãos os juniores podem anotar os pontos que nós vamos então conduzir o nosso pensamento hoje à noite. O aperfeiçoamento envolve enfermidades. Se você prestou bem atenção no texto de Tiago, você percebe que a provação tem um propósito. À luz do plano de Deus, nada que acontece na sua vida é obra do acaso. É uma forma consoladora, irmãos, da gente encarar a vida. Nada que acontece na nossa vida é obra do acaso. A palavra de Deus diz que o Senhor é absolutamente soberano, que Deus tem um plano, e este plano está sendo executado por Ele mesmo, com a sua mão poderosa, tudo dentro do seu controle. Esses irmãos aqui para os quais Tiago está escrevendo, são irmãos que estão sofrendo, são irmãos que abandonaram suas casas, que abandonaram suas igrejas, que abandonaram seus familiares, que abandonaram suas cidades por conta de uma grande perseguição que começou na cidade de Jerusalém. Quando a gente vai para o livro de Atos, que narra a expansão da obra da igreja, nós então compreendemos que aquela perseguição, ela foi fruto da mão de Deus. Então foi o próprio Deus quem levantou pessoas para perseguir a sua própria igreja, para então tirar o povo de Jerusalém, com exceção dos apóstolos, e esse povo saiu pregando
concentrado ali na cidade de Jerusalém, era o início da obra missionária, era o início da expansão da igreja. Quando a perseguição vem, quando a provação inesperada, quando o sofrimento vem, aquele povo não entende por que aquilo está acontecendo, justamente no momento em que eles começavam a seguir um novo caminho, abandonando os seus pecados, abandonando os seus vícios, fazendo voto de consagração, tendo uma vida mais piedosa, uma vida mais justa, até mesmo mais honesta, como nós encontramos na vida de Zaqueu, que tenta restaurar e devolver tudo aquilo que foi fruto de corrupção. É o que o Evangelho faz, mudando a vida de uma pessoa. Justamente nesses momentos, então vem uma perseguição e aquelas pessoas começam a passar por grandes dificuldades. Eles saem de Jerusalém, eles não sabem para onde estão indo e eles estão sofrendo, muitos estão morrendo, estão passando todo tipo de necessidade e opressão. Como explicar isso? Como que eles poderiam entender naquele momento o que estava acontecendo na vida deles? É interessante que Paulo diz nos seus escritos que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Interessante, porque eu não encontro na Bíblia nenhuma passagem que pode pelo menos me dar o alento de que há uma possibilidade de viver nessa vida sem problemas, de que a minha fé pode me livrar de situações pecaminosas, ou de sofrimento, ou de angústia, ou de tribulação. Eu não encontro esse caminho na Bíblia. Eu não vejo sequer uma promessa de Deus de uma vida aqui neste mundo livre de problemas. É exatamente o contrário. Quando o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. Se prepare. E o fato de você ser cristão, não existe nenhum tapete vermelho para você então trilhar durante toda a sua vida. Mesmo você sendo amado de Deus, mesmo você sendo filho do rei, e mesmo você sendo fiel, não significa que você não vai enfrentar problemas e sofrimento na vida. O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está preparando para nós nesse momento, no respeito ao propósito de vida? Deus está nos aperfeiçoando, nos levando à maturidade. Quando nós lemos aquele texto de Romanos capítulo 8, verso 28, tão belo, tão consolador, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que você entende quando lê aquele versículo, mas ele é muito verdadeiro mesmo, assim como toda a Escritura. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.